Então, continuando. Aqui eu escolhi colocar a raiz de 41 no raio, porque daí, como a gente tem raiz dos dois lados, o que a gente faz? Cancela a raiz. Corta a raiz. Fica 41 só. Aqui. Agora, para resolver esse k menos 1 ao quadrado, ou a gente faz chuveirinho, k menos 1 vezes k menos 1, ou o quadrado do primeiro, menos, porque tem ali na fórmula, 2 do expoente vezes 1 vezes k. Mais o quadrado do segundo, menos 1 ao quadrado, mais 1. Então, esse ao quadrado foi eliminado. Menos 3 fica mais 3. E o 41 permanece 41. Vamos agitar a nossa continha. Então, vai ficar k ao quadrado menos 2k mais 1 mais 2 mais 3, 5 ao quadrado. Ó, já estou vendo que tem k ao quadrado e k sem nenhum expoente. Então, isso vai dar Bhaskara. Para a gente resolver Bhaskara, equação do segundo grau, a gente tem que deixar igual a 0. Nesse caso, maior que 0. Porque a gente está com uma inequação. Olha. Quando a gente trabalha com sinal de maior ou igual, a gente chama de inequação, tá? Então, agora, vamos juntar os números. Menos 2k não tem com quem juntar. Aqui fica 25. 25 mais 1, 26. Menos 41. Fica menos 15. Isso. Então, agora a gente vai resolver Bhaskara, certo? Então, nós vamos ter delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Vou ser bem querida, vou até resolver Bhaskara. b ao quadrado menos 2 ao quadrado. O a, 1. O c, menos 15. Quanto que vai dar o nosso delta? Menos 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes 1, menos 4. Vezes menos 15 dá mais 60. 60 mais 4, 64. Agora, a nossa próxima parte de Bhaskara. Não é x, é k, a nossa incógnita. K é igual. Em cima, menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a, certo? Agora, vamos substituir. O b é menos 2, menos com menos fica mais. O delta é 64 e o a é 1, não vai interferir em nada. Então, aqui, raiz de 64 é 8, 2 vezes 1 fica 2. Então, aqui, lembrando, aqui,
Olha o sinal que a gente tem aqui na nossa fórmula. Maior. Então, aqui a gente tem que botar o símbolo de maior também. Tá? Então, o que vai acontecer? A gente vai ter duas opções, certo? Uma com mais e uma com menos. Correto? Uma com mais e uma com menos. O que vai interferir nesse sinal aqui? Aqui fica com menos, nós temos que inverter esse sinal. Então, essas são as questõezinhas de inequação, que é o chatinho de inequação. Então, aqui, 8 mais 2, 10, dividido por 2, 5. 2 menos 8, menos 6, dividido por 2, menos 3. Então, para o nosso ponto ser exterior à circunferência, ele tem que ser, o x dele tem que ser maior que 5 ou menor que 3. Agora, na letra B, para que esse ponto seja interior à circunferência, nós sempre vamos comparar o K com 5 e 3. Então, se para ser exterior era maior e menor, agora a gente inverte. Menor e maior. Então, o que aconteceu com o nosso K? Ele está entre menos 3, ele tem que ser maior que menos 3 e menor que 5. Ok? Juntei isso aqui numa coisa só. O K é maior que menos 3 e menor que 5. Tá? Então, se a gente tivesse uma reta, só para vocês entenderem por que eu consegui juntar. Uma reta aqui, vamos dizer que o menos 3 está aqui. E o 5 está aqui. Como se fosse uma reguinha. Então, o meu K tem que ser maior que menos 5 e ele tem que ser menor que menos 3. Ele está exterior. Então, o intervalo que ele não pega, então ele vai ser interior à circunferência. Isso é quando a gente viu inequação. Então, vai ser o contrário para ele ser interior. Então, vai ser do menos 3 até o 5, tá? Agora, para que o x pertença à circunferência, agora tem que ser igual. Então, ele vai ter que ser igual a 5 ou o K vai ter que ser igual a menos 3, tá? Então, essa é a coordenada x do nosso ponto. Aqui. O 2 vai ser sempre 2, o y. Certo? Resolvemos a 2. A número 3 era de assinalar. Deu resposta B. O que pede na número 3? A menor distância entre uma circunferência de centro. Então, ele deu o centro da circunferência, 3 e 1. E ele deu o raio
E agora ele deu uma equação de reta. Então, esses são os dados da nossa circunferência. E a nossa reta, ele deu a equação dela. Então, agora nós vamos calcular a distância entre reta e circunferência. E se a distância dessa reta até a circunferência for menor que o raio, então quer dizer que a nossa reta está cortando a nossa circunferência. Deixa eu mostrar aqui na apostila. Antes a gente falou de ponto e circunferência, agora nós estamos falando de reta e circunferência. Se a nossa circunferência, a distância dela a distância do centro até a reta for menor que o raio, que é esse risquinho verde, ela vai ser interior, ela vai intersectar a nossa circunferência, que a gente chama de secante. Se a distância for maior da reta até o centro que o raio, então ela vai ser exterior à circunferência. E se essa distância for exatamente igual, ela vai ser tangente à nossa circunferência. Então, se ela cortar a circunferência, chamamos de secante. Exterior é exterior e tangente é quando tem apenas um ponto em comum, tá? Então, nós vamos usar a fórmula de distância entre reta até um ponto. Que ponto que é esse? Até o centro da circunferência. Então, quando era ponto, a gente fazia distância entre pontos. Isso foi explicação da aula passada, tá? Agora, nós vamos precisar, então, fazer a distância de reta até ponto. E esse ponto é o centro da nossa circunferência. Tá? Então, nós vamos ter os dados da reta, que nós vamos chamar de equação da reta. A gente tem AX, a equação geral, né? Mais BY mais C igual a 0. E nós vamos chamar o centro agora de x0 e y0. E nós vamos usar aquela fórmula de distância entre pontos. A vezes x0 mais b vezes y0 mais c em módulo dividido por raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, vamos para essa fórmula. Copiar a fórmula aqui. Então, distância vai ser uma raiz em módulo em cima A vezes
x0 mais b vezes y0 mais c. Isso tudo dividido por raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. É isso. Conferindo, é isso. Agora a gente substitui os dados. Então, o nosso A vai ser o número que acompanha o X. Isso aqui é a equação geral da nossa reta. Então, o A vai ser 3. O x0 vai ser a coordenada do centro, que é 3 também. O B é o número que acompanha o Y, é 4. O Y0 é a coordenada Y do centro, que é 1. O C é o número que está sozinho, 7. Então, o B é 4, o A é 3. Resolvendo isso aqui, 3 vezes 3, 9. 4 vezes 1, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 9 mais 4, 13. 13 mais 7, 20. 9 mais 16 é 25. 20 sem módulo é 20. Raiz de 25 é 5. 20 dividido por 5 dá 4. Então, determinamos a distância. Então, a menor distância entre uma circunferência de centro 3 e 1 e raio 1 e a reta é a menor distância entre uma circunferência e raio 1 e reta 1. A menor distância, então, entre essa reta e essa circunferência, estava interpretando, tá, pessoal? Então, a menor distância entre uma circunferência e a reta vai ser a distância que ela tá menos o raio, certo? Porque ela tá exterior à circunferência. Então, nós vamos ter uma circunferência de raio 1. Opa. Não estou conseguindo. Agora foi. Então, aqui nós vamos ter uma circunferência de raio 1. Então, aqui eu vou pôr uma bolinha como sendo o centro dela. Foi pretinha. E a nossa reta, ela tem que passar longe do centro, porque daqui até a extremidade, que é o raio, vale 1. Então, a distância da nossa reta até o centro
da nossa reta até o centro vai valer 4. Então, essa distância aqui preta é 1 e essa distância é 4. Então, a menor distância da reta até a circunferência vai ser da extremidade dela até a reta, que nada mais é do que D menos R. 4 menos 1, que dá 3. Tá? Então, seria, vou pôr aqui, uma outra reta, seria esse pedacinho aqui em amarelo. Entendido? Ninguém fala nada. A número 4. Considere no plano cartesiano a circunferência de equação x² mais y² é igual a 5. E a reta de equação x mais y menos 3 igual a 0, secante a circunferência. Se ela é secante a circunferência, então quer dizer que elas têm 2 pontos em comum, que essa reta vai passar por dentro da circunferência. Determine as coordenadas dos pontos de intersecção da reta com a circunferência. Então, nós temos como equação da circunferência x² mais y² igual a 5. E qual que é a nossa equação geral da circunferência? Já escrevi aqui em cima, vou copiar. Nós temos, eu expliquei para vocês que nós teríamos duas formas de resolver isso. Ou por sistema, ou por substituição, lembra? Então, aqui, nós nem vamos precisar comparar com isso aqui, tá? Até deletar. Então, aqui, nós temos a equação da circunferência, desculpe, e a da reta. Então, eu vou fazer por substituição, que eu acho mais fácil. Vou pôr o y e igualar. O x vai passar negativo e o 3 vai passar positivo. Então, y vale 3 menos x. Agora, eu vou substituir isso aqui tudo nesse y daqui de cima. Então, esse y aqui eu vou substituir por 3 menos x. Então, aqui vai ficar 3 menos x. Resolvendo isso, x², aqui 3² dá 9, menos 2 vezes 3 vezes x, mais x². Igual assim. Então, ajeitando, vai ficar x² mais 9 menos 6x mais x², igual a 5. Tem x e tem x², eu já vou passar esse 5 para o outro lado, então. x² mais x², 2x², menos 6x, 9 menos 5, 4. Igual a 0. Aqui eu consigo simplificar, dividindo tudo por 2.
para ficar mais fácil a conta. Então, de novo, eu vou resolver Bhaskara. Essa eu não vou resolver passo por passo, tá, pessoal? Delta vai dar b ao quadrado 9 menos 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8. Então, o nosso delta dá 1. Senão, acaba a nossa aula e eu não terminei. X é igual menos 3 dá mais 3. Mais ou menos raiz de 1 é 1. 2 vezes 1 é 2. Então, o nosso x, ele vai ser 3 mais 1, 4, dividido por 2, 2. 3 menos 1, 2. 2 dividido por 2, 1. Então, ora nosso x vale 2, ora nosso x vale 1. Então, o nosso y também, uma hora vai valer uma coisa, 3 menos x. Então, uma hora ele vai valer 3 menos 2. Uma hora vai ser 1. Então, quando o nosso x for 2, o nosso y é 1. Então, achamos o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto. 3 menos x. Y é igual a 3 menos 1. Y é igual a 2. Então, quando o nosso x é 1,